Continuando os exemplos da página 205, tá? Esse continua sendo um exemplo 4, só que agora é a letra B. E eu vou te falar qual é a diferença que tem entre esses dois. Na letra A, ele pedia pra gente formar um número de 3 algarismos, tá? Com os algarismos de 0 até 7, né? Ele pedia para a gente formar um número de 3 algarismos só, mais nada. Agora na letra B, olha a pergunta que ele faz. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com aqueles números do primeiro exercício, que continua sendo os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, com esses algarismos, quantos? Aí você já sabe. Olha, número de 3 algarismos é aquele que tem a centena, a dezena e a unidade, certo? 3 algarismos. Eu já sei que eu não posso começar com 0, porque senão não vai ser um número de 3 algarismos. Mas essa palavra distintos quer dizer o seguinte, que se eu escrevo o 1 aqui, eu não posso escrever o 1 de novo aqui. Porque se os 3 números têm que ser distintos, o que é ser distinto? É ser assim, ó, por exemplo, esse número aqui, ó, não é distinto, porque ele usa 3 números 1, tá? Então, para ser distinto tem que ser 1, 2, 3. Então, esse aqui é um número distinto, não repete o número, entendeu? Não posso repetir. No primeiro exemplo, eu podia repetir, tá? E no segundo exemplo agora, eu não posso repetir. Então, como eu não posso repetir, eu vou pensar. Quantos números, entre aqueles que ele já tinha passado para você, que era o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, tá? Quantos números desses eu posso escrever aqui? Eu não posso escrever o 0, mas aqui eu posso escrever o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu não usei nenhum ainda, então qualquer um desses serve. Você lembra quanto que era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Eu posso usar 7 algarismos aqui. 7 algarismos desse aqui, ó. Qualquer um dos 7. Só não posso usar o 0. E nesse segundo aqui? Quem que eu não posso usar? Eu posso usar o 0 agora, nesse segundo, tá? Porque eu não estou usando o 0 aqui. Então, eu posso usar o 0 aqui. Porém, eu não posso usar o número que eu usei aqui. Que número é esse? Não sei, mas eu usei algum número aqui. Um desses 7 eu usei aqui, certo? Então, esse eu não posso repetir mais. Então, eu vou falar, eu posso usar o 0, então, que aumentou aqui pode ser 0, só que eu não posso usar um desses que já foi usado. Suponhamos que tenha sido 1. Então, eu não posso usar o 1 que já foi usado aqui. Então, ficaria assim, ó. Quantos números eu posso ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de novo, eu tenho 7 possibilidades. Entendeu por que aqui também é 7? Aqui é 7 porque eu não podia usar o 0. E aqui é 7 possibilidades também, por quê? Porque eu posso usar o 0, porém eu não posso usar aquele que já foi usado aqui, que no caso, vamos supor, a gente supôs que era o 1, mas pode ser qualquer um dos números, mas eu não posso mais usar o número que já foi usado aqui. Então ficou quantas possibilidades? 7 de novo. E aqui, quantas possibilidades que eu vou ter de usar um número aqui? Olha, aqui eu posso usar qualquer número, menos o quê? O número que já foi usado aqui. Então, o que acontece? Eu tenho 6 possibilidades, tá certo? Por que eu tenho 6 possibilidades? Porque eu já usei aqui um e eu já usei outro aqui, tá certo? Então, se eu já usei, eu fico com uma possibilidade a menos, porque eu já não posso usar o número que eu usei aqui e nem o número que eu usei aqui. Então, nesse caso, a nossa resposta aqui, ó, vai ser multiplicar esses números aí, tá? Multiplicando. Opa, desculpa aí. Multiplicando aqui, ó, os 7 vezes 7 vezes 6, eu vou ter o quê? Uma quantidade de 294 combinações de números diferentes e distintos, quer dizer, números que não repetem o mesmo número, números que não são esses, números distintos, números que não repetem, são esse aqui, ó, os distintos.
tintos, certo? Que não vai aparecer o mesmo número duas vezes, tá bom?